Uma pequena movimentação aqui. Nós estamos com os portões fechados, só a equipe técnica aqui no templo, só os músicos e a equipe de Libras que estão aqui nesse momento. E estamos aqui, estamos na sua casa, nós estamos juntos. Jesus é poder. 43 anos nossa igreja está fazendo. Completamos nessa última quarta-feira. É o jubileu de Azevich, não sei, nenhum pronunciamento eu sei, porque eu comecei a pesquisar, o Google ajuda a gente. Vamos lá, vamos pesquisar. E aí eu descobri que essa pedra, que é chamada de âmbar negro, e ela não é mineral, é uma pedra de origem vegetal, orgânica, formada como se fosse uma árvore petrificada, como se fosse um carvão mineral, apesar de ser muito mais dura que o carvão. E aí eu fui ver aqui, ela foi usada há muito tempo, os gregos usavam, os romanos usavam, e aí eles pegavam do norte, Inglaterra, os mares ali do norte, pegavam essas pedras e traziam até Roma, e produziam joias, e não só joias de enfeite. Essa pedra era usada também para fins curativos. Elas entendiam que essa pedra retirava a dor, retirava a tristeza, era usada para depressão, para aliviar essa tensão, porque ela absorvia, ela retirava de quem usava aquilo que era mal, usado para resfriados, febres. É muito interessante, inchaços, distúrbios mentais. Eu falei assim, poxa, que interessante. A igreja é chamada nessa época para fazer exatamente isso. A igreja é orgânica, é organismo vivo. A igreja é viva e está em contínua transformação e levando o mundo a se transformar. E que a igreja seja conhecida, eu e você, sejamos conhecidos como aqueles que chegam no lugar de tristeza, retira-se a tristeza. Chega no lugar de dor, se absorve a dor. Chega perto de alguém que está sofrendo e esse alguém começa a não sofrer tanto, porque você e eu, a igreja de Cristo, está do lado deles. Somos como essa pedra. Não somos uma comunidade terapêutica, uma comunidade curativa. Nós temos isso, transformando ambientes. E olha como essa pandemia foi totalmente insalubre. Esse ambiente que estamos passando, ela produz doença, produz problemas, doenças ambientais, doenças emocionais, doenças físicas, doenças econômicas, de vários tipos de doenças. Nós precisamos ser a igreja de Cristo, levando a cura aos cativos, sabe? Liberdade aos cativos, cura aos doentes, transformação. É isso que nós desejamos ser, uma igreja que participa, que vive o poder de transformar. E esse é o chamado esse mês. Viva o poder de transformar. Viva isso na sua vida e o poder de transformar a vida de outros. Transformar realidades sociais. Faz alguns domingos que eu estou para avisar isso. Vocês têm ouvido aí que um dos postos de drive-thru da cidade de São Paulo é a Igreja Boas Novas. É a Igreja Batista Boas Novas. Pastor Wagner Vailate. É fruto de todo um esforço de há anos alcançando a comunidade, cuidando da comunidade, transformando o bairro ali perto da Vila Prudente. Igreja Batista Boas Novas, um lugar de vacinação, uma estrutura que Deus deu a eles, uma antiga fábrica de cadeados, e aí eles conseguiram comprar alguns anos atrás e tem um espaço muito grande, e aí eles conseguem receber com qualidade todos aqueles que se aproximam deles. A igreja, mais do que nunca, tem uma missão a ser cumprida, anunciadora de boas novas, de grande alegria, anunciadora de um evangelho vivo e atuante. Eu estou triste nesse momento por fechar tudo de novo. Estou triste. Sim, não tenha dúvida. Estou triste pelos comerciantes. Estou triste por aqueles que não podem trabalhar, por aqueles que estão perdendo seus empregos,
por famílias que estão fechando o comércio, que há anos são da família. A situação está difícil, eu fico muito triste por isso, mas a minha tristeza maior ainda são pelos mortos. A minha tristeza maior ainda é por aqueles que já morreram e por aqueles que estão morrendo ou estão sofrendo no leito de dor e nas UTIs, sabe? Nós precisamos lutar para a reabertura segura de todas as coisas, não tenha dúvida, né? E aqueles que lutam para restabelecimento comercial precisariam lutar pela vacinação e pela testagem em massa, controle. Não tem outra solução, nós sabemos disso. Né? Não tem tratamentos aí que aliviam, pode ser que tenha, alivia, mas não resolve, vai se resolver com vacinação, e há um controle maior com testagem em massa, isso precisa acontecer, né? E lute por isso. Agora me envergonho de governantes ou comerciantes que lutam ao contrário disso, sabe, que atrapalham a vacinação, certo? E comerciantes que não usam máscaras, que atrapalham na preservação uns dos outros, no controle do contágio, né? E me envergonho com o povo de Deus, que às vezes chamado povo de Deus, estão aí, né, rejeitando isso e não cuidando uns dos outros. Cuide uns dos outros, use máscara, mantenha o distanciamento, higienize as suas mãos, sabe? Proteja a si mesmo e aos outros. Vamos fazer isso. Não há outro caminho. Vacinação, enquanto não formos todos vacinados, não vai ter controle isso. Tá? Este é o momento que nós vivemos. E nós precisamos lutar para isso. Agora, voltando no sentido da igreja, para sermos bênçãos, né? Esse é o momento de sermos bênçãos. De abençoar o próximo, de amar o próximo, participar da reconstrução social. Nós estamos vendo uma reconstrução. A sociedade foi desconstruída, foi abalada tremendamente. E nós estamos nesse momento de reconstrução. Você e eu somos chamados para edificar uma igreja, participar dessa igreja de Cristo Jesus, que é transformadora e se transforma para transformar. A igreja se transforma para transformar. Esse é o movimento. Vamos ouvir esse convite de Deus. Este convite aqui está na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7. E ele diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Mas é importante, eu gostaria de ler o trecho que faz parte desse versículo, né? E esse trecho começa a partir do verso 6 até o 20. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia para a gente estar lendo este trecho. Segunda carta de Paulo a Timóteo. E aí diz assim o verso 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenham viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, ou das vossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte, a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. É este o contexto que estamos vendo nesse texto. Paulo escreve a Timóteo e reanima Timóteo, lembrando a Timóteo de que o Senhor havia dado a ele, havia chamado ele para um novo tempo, para uma missão. Não conseguimos viver igreja sem viver esse poder transformador. Não conseguimos viver igreja ou ser igreja sem a ousadia do poder de Deus.
Não podemos ser igreja, agente secreto, escondido no meio da multidão, sem ninguém perceber, sem ninguém notar nada de diferente em nós. Parece que somos iguais a todos, fazemos tudo igualzinho, até os pecados são iguais, né? Somos disfarçados, né? Para não escandalizar, para não chamar a atenção, para se manter escondido. Tem alguns que erram nisso, né? E confundem o ter medo, confundem covardia, né? Confunde isso. Eu quero falar que covardia não é simplesmente medo, né? Apesar que algumas versões colocam, não nos deu espírito de medo, né? Aí você vai falar assim, então covardia é medo. Não é exatamente isso, não é direto, né? Porque ter medo não é ser covarde. E você precisa separar essas coisas. A Bíblia fala não temais, e infelizmente essa palavra foi usada de maneira errada essa semana, né? Não podemos mandar bombeiros para um incêndio sem equipamento de proteção, por exemplo, e dizer para ele, não temais, vai lá e não temas. Isso é ignorância, isso é tolice. A Bíblia fala que não podemos ser tolos. Isso é tolice, isso é algo sem juízo. Isso é uma atitude de quem é tolo, desprovido de inteligência, de quem possui vaidade tão exagerada que acha que tudo dele é certo, todas as respostas dele. É orgulhoso, presunçoso e despreza o perigo. Despreza as pessoas, sabe? Não é esperta. E fica enganado. Tem umas frases que eu achei interessante. O tolo irremediavelmente ignorante acha que todas as suas respostas são certas, mas ainda não conseguiu perceber que não consegue nem fazer perguntas. O tolo acredita que tudo que a mídia diz, ou que uma mídia diz, não confere outras fontes. Ele acredita nisso, piamente nisso, uma fonte de informação única, né? Eu vou dizer para você, se você assiste uma estação de televisão, só ela, você está sendo tolo. Se você lê um só jornal, você está sendo tolo. Se você fica pesquisando numa única fonte de informação, você é tolo. Precisa começar a ser sábio, precisa começar a se abrir e olhar outras fontes de informação, conferir as informações. Se você pega e recebe um vídeo e acredita naquele vídeo e não confere ele, você é tolo. Não seja tolo. E cuidado para não divulgar de maneira tola aquilo que você recebe. Sabe? O tolo é um competidor compulsivo. Ele já vai para a competição. O tolo, estritamente, tem dado... Ele participa de um partido político e só dele acredita cegamente nisso. É tolice. Tolice. Né? O tolo entende que toda indireta foi feita para ele. Esse é o tolo. Não seja tolo, seja sábio. Filtre as coisas. Não pense que tudo é contra você, ou não pense que você é o certo e tudo está errado. Busque com sabedoria, sabe? Reflita isso, porque o tolo ele não reflete, ele não pensa, ele não para examinar as coisas. Ele segue em frente, e de maneira agressiva. Não sejamos tolos, mas sábios. Covardia, então, não é medo, mas um medo que nos impede de encarar de frente. Covardia é o medo que nos impede de encarar, sabe? Enfrentar situações de perigo, de constrangimento. Bombeiros, quando perdem o medo, eles se tornam inaptos para a profissão. Porque se ele perde o medo, ele não fica alerta ao perigo. E uma pessoa sem medo despreza o perigo. E se despreza o perigo, ele não consegue dimensionar a ameaça e coloca em risco a sua vida e de outros. Esse é o problema de não ter medo. Então, o medo, para nós, é muito importante, porque ele nos ajuda a manter alerta e avaliar a ameaça, e agir com prudência diante disso. Mas a covardia é o medo que nos barra diante disso. A gente não encara de frente. Covarde é o medroso, é o que age, talvez, com violência, porque ela não quer enfrentar aquilo. É desleal porque não encara de frente, dá as costas e ataca pelas costas os mais fracos. Não é aquele que é desprovido de coragem, é o medroso que não tem coragem. Coragem é a moral forte, tá? Perante o perigo, perante os riscos, né? É bravura, é intrepidez,
É firmeza de espírito para enfrentar situações emocionalmente ou moralmente difíceis. Essa é a coragem. Coragem não significa ausência do medo, mas coragem é o elaborar do medo, é o trabalhar o medo e enfrentar os seus medos e não parar de ir para frente. Coragem vem do coração, algo que bate forte de dentro para fora e nos impulsiona. A raiz dela, no latim, vem de coração, de cardio, né? E esse coração, né? E o sufixo dela fala que é esse movimento, né? É um verbo em ação, é o coração batendo forte, levando você à frente. Apocalipse diz que os covardes não verão a Deus, né? Serão lançados no lago de fogo, né? Aqueles que não conseguem amar a Deus de todo o seu coração. Sabe, que aqueles que não conseguem trazer de dentro para fora esse pulsar do coração e amar a Deus com coragem, a partir do coração, sabe, amar isso. Precisamos enfrentar, vencendo o espírito da covardia. A covardia tem sido uma marca em muitas vidas, talvez na sua e na minha e muitas vezes. E a gente acaba não parando para pensar nisso. Que Paulo escreve a Timóteo e falou assim: esse espírito de covardia não foi dado por Deus, porque Deus não dá espírito de covardia. Deus dá coragem, ousadia. E como vencer isso? Eu quero falar sobre 3 coisas que vencem o espírito da covardia. A primeira é o amor. O amor. O perfeito amor lança fora o medo. 1 João, capítulo 4. Nós encontramos lá, na primeira carta de João, capítulo 4, versos 16 a 21. Assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Ele tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo. No amor não há medo. E aí você parar aqui, você vai falar assim: no amor não há medo. Então basta amar e libera todo o medo. Não. O texto diz: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora, expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão, né, quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? E nos deu Ele esse novo mandamento: que ama a Deus, ame também o seu irmão. O perfeito amor lança fora o medo. O amor lança fora medo também, né? Mães e pais, diante dos seus filhos, diante de um perigo ameaçando os seus filhos, eles lançam fora o medo e defendem o seu filho. Você, diante de uma situação de perigo que está ameaçando a sua esposa, o seu esposo, ou a sua família, você vai enfrentar aquilo. O medo daquela situação é superado pelo amor que você tem ao seu filho, ao seu cônjuge, sabe? Pessoas sacrificam a sua vida para salvar outras, né? Recentemente a gente ouviu a história daquele soldado que estava de férias, né, num tempo vago com a família, e correu para salvar o seu filho e o seu sobrinho. Ele empurrou eles para o lado seguro, mas ele foi e se afogou, perdeu a sua vida, mas salvou aquelas crianças, porque ele as amava, e o amor levou eles a enfrentar um perigo tão grande que acabou tragando a vida dele. Ele amou, e por amar, ele se entregou. Ele não entregou a sua vida, mas ele enfrentou a morte por amor. Isso acontece. Mas o que o texto diz que é o perfeito amor lança fora todo medo. Esse perfeito amor não vem do coração humano, vem de Deus. Então, primeiro, é o amor que vem de Deus. Que amor é esse? É o amor que vem de Deus. Esse amor que vem de Deus, ele retira o espírito de covardia de nós. Porque Deus nos amou de maneira tal. Porque Deus nos ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra,
mas têm a vida eterna. E primeira carta de João também, no verso 19 do mesmo capítulo, está dizendo o quê? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe, o amor de Deus vem para conosco. Sabe? Em João, o começo de João diz assim: aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados seus filhos. Deus nos ama como filhos. Mas Ele espera que a gente receba Ele como filho. Receba Ele e aceite o seu filho para que Ele seja pai de nós. O amor familiar, o amor filial, ele leva a esse enfrentamento. O Espírito fica falando para nós: olha, você tem alguém que te ama. O Espírito convence a gente que a gente está afastado daquele que realmente nos ama. Que há coisas em nós que nos afastam do perfeito amor, que é o perfeito amor de Deus. E quando nós reconhecemos isso, nós nos aproximamos de Deus através de Cristo Jesus. E Ele nos apresenta o perfeito amor. E esse perfeito amor vem sobre nós e nos transforma em filhos. Nós temos um novo nascimento em Cristo Jesus. Nós somos adotados como filhos. E Romanos diz que nós nos tornamos co-herdeiros de Cristo Jesus. Em Romanos também diz que esse Espírito fica nos lembrando: você é filho de Deus. Você é o amado do Senhor. Sabe? Deus, o Pai, te ama. E aí Jesus lembra isso: eu e o Pai, nós te amamos. É o amor, o perfeito amor que vem de Deus sobre as nossas vidas. Hebreus diz que vocês precisam perseverar, de modo quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá, e não demora. Mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem e são salvos. Sabe, esse retroceder, esse não enfrentar, esse sinal de covardia não vem de Deus. Nós somos aqueles que não retrocedemos. Seguimos avante na direção do Pai, na direção de Cristo Jesus, e sem medo disso, porque o perfeito amor de Deus lança fora o medo. Ele tira o medo da gente e nos dá a coragem, a ousadia de caminharmos na direção dele. Isso é tremendo para as nossas vidas. Somos amados de Deus, somos filhos amados, não somos órfãos, somos filhos. Esse é o amor que vem de Deus. Agora, e a nossa resposta, porque o amor que vence a covardia é o amor de Deus em nós e o nosso amor a Ele. Porque mesmo sendo amados por Deus, muitas vezes nós não amamos Ele, nós não respondemos a isso. Ele vem, nos visita e nós não respondemos a isso. E nossa resposta ao amor de Deus é o amor ao seu Filho Jesus. Quem me ama, guarda o que eu tenho dito, disse o Senhor Jesus Cristo. Quem me ama faz isso. Como que você vai dizer, pastor, que eu não amo a Deus? Conforme você vive. Porque a maneira como você vive demonstra como você ama a Deus. O quanto você ama a Deus. A maneira como você vive vai demonstrar o quanto você ama a Deus. É simplesmente isso. Nossas atitudes mostram o nosso relacionamento com Deus. Precisamos ter coragem para resistir às seduções. Dizer sim às drogas não é coragem, é fácil. O difícil é dizer não. Dizer sim a relações sexuais é fácil. O difícil é dizer não. Você precisa de mais coragem, tá, para resistir ao pecado do que pecar. Você precisa de mais coragem para isso. Exige muito amar a Deus. Muito amar a Deus. Fazer tudo isso é amar a si mesmo. Mas amar a Deus é diferente. Você consegue dizer não a essas coisas quanto mais intensamente você amar a Deus. Quanto mais você responder ao amor de Deus, você vai dizer não para essas coisas. Você vai perceber a manifestação do amor dele com pessoas do seu lado,
com estratégias de combate a essa tentação, a esse momento. As suas fraquezas são tratadas quando você ama a Deus, e você vai perceber que o amor dele está chegando a você, e que ele está colocando pessoas para cuidar de você. Às vezes eu falo para as pessoas, procure um tratamento. Não, Deus vai me curar. Procure um tratamento. Deus vai me curar. Eu falei assim, ok, Deus vai te curar por um tratamento, então procure um tratamento. Quando você rejeita um tratamento, pense bem, talvez você está rejeitando a cura de Deus. Vou repetir, quando você rejeita o tratamento de um médico na tua vida, talvez você está rejeitando a cura de Deus na sua vida. Porque como você vai determinar o que Deus tem que fazer? Deus tem que me curar desse jeito. E se Ele quiser curar desse jeito? Se abra para o amor de Deus. Responda ao cuidado de Deus na sua vida. Tem gente que fala assim, é coragem assumir os seus erros. É mais coragem se arrepender dos seus erros. Assumir as consequências dos erros é coragem, concordo com você. Eu assumi o meu erro. As consequências eu vou pagar. Cara corajoso, não tem covardia. Talvez isso seja covardia. Sim, covardia do arrependimento. Não podemos, de maneira covarde, usar atos de coragem para encobrir os nossos pecados. Como assim, pastor? Muitas vezes nós usamos atos de coragem para encobrir os nossos pecados, para esconder o nosso pecado e não nos arrependermos. A pessoa erra, cai em pecado, engravida e fala, não, eu vou assumir a gravidez. Ótimo, que bom, é isso mesmo. Eu vou assumir essa paternidade. Ótimo, que bom. Tive um adultério, engravidei uma mulher fora do adultério. Esse filho eu preciso assumir. Ótimo, que coragem. Mas mais coragem é se arrepender do pecado e buscar a restauração do relacionamento. Confessar o seu pecado e buscar. Não são atitudes corajosas que podem apagar o seu pecado. Não são atitudes corajosas diante da consequência do seu erro que vão perdoar o seu pecado. Só há uma maneira de resolver pecados: arrependimento e confissão. Só tem isso. Não tem outra maneira. Precisamos encarar nós mesmos e os nossos pecados. Isso só é possível se amarmos a Deus mais do que a nós mesmos. Se amarmos a Deus de todo o nosso coração. Ser corajoso não é fazer loucuras também. Não é assumir riscos desnecessários. Isso é tolice. Se alguém te desafia, vai, você é medroso, você não é corajoso para fazer isso. Eu sou corajoso para não fazer isso. Eu sou corajoso para não fazer essa tolice que você está pedindo para eu fazer. Sabe? O amor de Deus em mim e o meu amor a Deus, maior do que a mim mesmo, me leva a dizer não, a me dar coragem para falar não a você. Sabe? A falar não para essa atitude, a falar não para este roubo, a falar não para essa corrupção. A minha coragem está em Cristo Jesus. É o amor perfeito dele em mim que gera essa coragem. Não é o amor a mim mesmo, mas é o amor a Deus, o amor a Cristo Jesus. Ame a Cristo como Ele te amou. Você verá que o espírito de coragem e ousadia vai dominar sobre você. E você vai, de maneira ousada, dizer não ou dizer sim. Mas direcionado por Jesus Cristo. Não por você mesmo, não pelos seus amigos, não por pessoas queridas, não pelo seu namorado ou seu namorado. Segunda arma que a gente pode destruir e vencer a covardia em nós é a consciência de quem está do nosso lado. A gente precisa lembrar de quem está do nosso lado. A certeza de quem luta ao nosso lado. A gente vai enfrentar perigos e a gente precisa lembrar quem está com a gente. Sabe? Quem é aquele que nos conduz. Lembrar que nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos de Deus onipotente. Lembrar que Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, está conosco. Lembrar que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e os protege, os livra do mal. Sabe? É lembrar que o Espírito Santo está em nós, habita em nós. É esse processo. Lembre-se de quem você é.
filho. Lembre-se de quem está com você. Isso faz você vencer a covardia. Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não dará também juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem vai fazer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu por eles, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Romanos 8, capítulo 8, verso 31 a 35, está lá, ele intercede por nós. Lembre de quem está com você. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Não é que nos resistirá porque é meu, sou eu. Não, é porque é Cristo em mim, é Cristo em você. A consciência de quem está do nosso lado nos leva a enfrentar, nos tira a covardia e faz a gente enfrentar situações. Sabe? Situações de morte, de luto, situações de alta corrupção. Ele nos leva a enfrentar situações assim, a covardia é retirada de nós, quando nós lembramos de quem está conosco. Coragem toma conta de nós, lembrando daquele que está conosco. Ser forte, corajoso, não temas, sabe? Diante das promessas do Senhor, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E esse grandioso está conosco. E Jesus disse, eu não vou afastar de você, eu vou estar com vocês todos os dias da sua vida. Quando você lembra, você tem coragem. A covardia é vencida em você. Mas se você esquece de Jesus, você esquece do Senhor, você esquece dos anjos ao seu redor, você não tem forças, você se entrega. E aí você é dominado pela covardia. Você é dominado pelo medo. E esse medo vem sobre você e te segura. Lembre-se de quem é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou lembrar isso. Deus traz o seu povo em sua volta. Deus traz os seus anjos, Deus traz pessoas, seus filhos e filhas, para cuidar uns dos outros. Não há espírito de covardia quando a gente lembra de quem está do nosso lado. O Senhor Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado. Os seus anjos, os seus exércitos estão conosco. Diante de uma batalha, né, no Velho Testamento, teve um momento que o profeta se posicionou e o exército que vinha era imenso. E aí um menino, servo desse profeta, olhou para ele e falou assim, e aí, o que está acontecendo? Ele falou assim, vai acontecer uma batalha aqui. Mas e aí? Você não está assustado? Não, o Senhor está por nós. E o menino assim, mas eles são maiores do que nós, são maior número e mais poderosos do que nós. Aí o profeta olhou para ele e falou assim, Deus, abre os olhos desse garoto, faça com que ele perceba. Aí Deus permitiu que o garoto abrisse os olhos e percebesse um exército celestial. Deus acampa os seus anjos em sua volta. Abra os seus olhos da fé e perceba que o Senhor está na tua presença. O Senhor está livrando você. Jesus orou por mim e por você. E a oração que Jesus fez ao Pai dele, ao Deus, foi o seguinte: Pai, eu não peço que você tire eles do mundo, mas que você os livre do maligno. E é isso que ele faz. Ele não tira a gente, mas ele nos cerca de uma maneira tão poderosa que a gente sente a presença dele. Se você não está sentindo isso, continue olhando para Deus e peça para Ele abrir os seus olhos. Ouça pessoas que estão com intimidade com Deus do seu lado, falando, você é filho de Deus. Deus está com você. Não se aproxime daqueles que não creem em Deus. Não se aproxime daqueles que só falam mal de Deus, só falam mal de seguir a Deus.
Não fique ouvindo aqueles que falam assim, não vale a pena seguir a Jesus, não vale a pena ser fiel. Olha aí, eu fui fiel e olha onde eu estou, para com isso. Não dê ouvidos a isso. São pessoas amarguradas, tristes, e que não venceram o espírito de covardia em suas vidas. São covardes. Se entregaram ao seu medo, se entregaram à sua rotina, e se você fez isso, pare com isso. Está na hora de olhar para Deus, lembrar que Deus está com você. E é Jesus que precisa conduzir os seus passos. E não é amar a si mesmo, a questão é amar a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Com todo o teu coração, com todas as tuas forças. É isso. Resista a esse espírito que faz você retroceder, que faz você não encarar o seu ministério. E aí eu quero falar aqui a terceira coisa. Aquilo que vence a covardia é quando você tem a consciência da sua missão, da sua vocação. Isso te leva a enfrentar tantas coisas. Quando alguém sabe da sua missão e da sua vocação, ele enfrenta. A covardia é retirada, mesmo com medo, ele vai enfrentar. Me lembrei aqui da história do pastor Paul Yong-Soo, na Coreia do Sul. Eles têm uma propriedade imensa. A Coreia do Sul estava expandindo o centro da cidade. O governo era detentor de toda uma região de terras, né? E aí eles soube que o governo estaria vendendo ou loteando aquelas terras. E aí o Paul Yong-Soo falou assim, eu vou lá falar e interceder por isso. Mas o imperador, o ministro, não recebia as pessoas, era difícil. Aí ele, mesmo assim, pôs a melhor roupa que ele tinha, e aí ele falou que ele entrou lá. E quando entrou lá, a recepcionista barrou e falou, o senhor vai falar com quem? Não, eu quero falar com o primeiro-ministro. O senhor tem hora agendada? Não, não tenho. Mas quem é o senhor? Ele falou que na hora ele pensou assim, quem eu sou? E aí veio a palavra dele assim, você é filho do rei. E aí ele chegou e falou assim, eu sou filho do rei. E aí quando ele falou, eu sou filho do rei, a recepcionista levantou, desculpa, um minutinho só, aí foi lá para dentro, falou, ministro, o filho do rei está aí. Não, manda ele entrar. Né? Está uma reunião lá, não, com licença, saiam aqui, eu vou receber o filho do rei. Aí ele entrou, maior reverência, filho do rei. Aí o ministro falou assim, pois não, estávamos aguardando a sua família, mas só veio o senhor. Só vim eu. Mas e o seu pai? Meu pai é o rei dos reis, Senhor dos senhores, é o Deus Pai, Todo-Poderoso. Não estou entendendo o primeiro-ministro. Ele falou assim, eu falei que eu sou filho do rei, porque eu sou filho de Deus. E eu quero falar com o senhor sobre a minha igreja, sobre a missão que o senhor tem para mim. Aí daquela conversa, abriu-se portas e portas para que a igreja tivesse condições de expandir. Aí conseguiram os lotes de terra, o primeiro-ministro ficou realmente amigo da igreja, né, e mais pessoas. Você tem a missão, você tem certeza que aquilo, você encara aquilo. Você fala assim, é isso. Se você tem uma vocação profissional, você vai encarar os desafios da sua vocação profissional. Não tenha dúvida. Nós vemos nessa pandemia quantas pessoas entenderam a sua vocação e estão lá enfrentando tudo pela sua vocação. Descobriram a sua vocação e se entregam a ela. Quando você sabe para o que você foi chamado, você enfrenta. Enfrenta qualquer tipo de concorrência, enfrenta qualquer obstáculo e você se torna um vencedor. A missão precisa estar bem clara para você. Quem que você é, para onde você está indo. Quem que você é e para onde você está indo. Com Cristo deixamos de ser covardes. Coragem é dizer sim aos desafios, mesmo ministeriais, profissionais. A questão não é só o que você pensa de si mesmo, é o que Deus pensa de você, quem você é, sua verdadeira vocação. Você só conhece você em Cristo Jesus, porque você não é o que os outros pensam que você é. Você não é o que a sua família fica falando que você é. Você não é o que a igreja fica falando que você é, ou o que a igreja pensa que você é.
Nem você mesmo é aquilo que você pensa que é. Eu vou dizer o seguinte: quando você encontra Cristo, você encontra você mesmo. Você realmente conhece quem você é. Jesus te criou. Ele te conhece. Ele sabe quem é você. Ele está com você antes de você nascer. Ele sabe quem é você. Ele acompanhou todo o período de gestação. Quando você nasceu, Ele estava com você o tempo todo. Ele conhece os seus pensamentos. Ele sabe quem é você. Ele esteve Ele conhece todos os medos de você, até aqueles que você nem tem identificado, porque Ele sabe quem é você. Jesus sabe quem é você. E é só Jesus que pode revelar quem é você. É só em Jesus que nós encontramos a nossa vocação. E essa vocação vence a covardia. Ela destrói o espírito de covardia. Porque Deus não nos dá espírito de covardia, mas Ele dá espírito de ousadia e coragem. Quando Ele revela para nós a nossa missão. Ele conhece todos os nossos pensamentos, Ele nos criou, Ele sabe das nossas capacidades físicas, mentais, Ele sabe das nossas aptidões, das nossas habilidades. Nós encontramos o nosso verdadeiro eu naquele que nos criou, Jesus Cristo. Saber qual é a sua vocação, a sua missão, levará você a encarar todos e tudo. Não impedirá você de realizar aquilo para o qual você foi dado. Que aquilo que foi dado a você realizar. E eu vou te falar o seguinte: já foi dado a você para realizar. Não foi dado a mais ninguém, mas até foi dado a você. E se você não realizar aquilo, ninguém vai realizar aquilo. Tem algo no mundo que nunca será feito se você não perceber que foi dado a você fazer. Tem coisas no mundo que nunca vai se realizar se você não perceber que foi para você, que foi dado a você para realizar aquilo. Vão ser realizadas coisas parecidas, mas aquilo só será realizado para quem foi dado. Vocação é o chamado de Deus. A missão é dada por Deus a você e a mim, e nós precisamos saber isso. Nós precisamos entender isso, sabe? Bem claro isso. Não se envergonhe de quem você é. Não se envergonhe de quem é o seu Senhor Jesus Cristo. Não se envergonhe daquele que ensina. Não se envergonhe dos seus líderes espirituais. Não se envergonhe do seu pai espiritual. Não se envergonhe da sua igreja. Não se envergonhe do Evangelho. Não faça isso. Quero encerrar lendo de novo, 2 Timóteo, mas o verso 8. Portanto, não se envergonhe, Paulo falando a Timóteo, Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, não se envergonhe nem de mim, que sou prisioneiro nele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por sua causa, sua própria determinação e graça. Ele nos chama por Ele, não porque nós mereçamos, não porque somos dignos, mas porque Ele tem a intenção de nos usar, de fazer coisas acontecerem a partir de nós, a partir de você. Para isso, Ele não nos deu espírito de covardia. Para isso é necessário vencer a covardia, para encarar o nosso ministério, a nossa missão, a nossa vocação, seja onde for, em que empresa for, em que profissão for. Mas porque o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem colocado você nessa empresa para realizar, para cumprir uma missão. Deus colocou você nessa família para cumprir essa missão. Deus colocou você nesta igreja para cumprir uma missão. Ele te chamou, vocacionou e envia você debaixo da bênção e do poder dele e da graça dele. E esta graça, diz o apóstolo Paulo, nos foi dada em Cristo Jesus, desde tempos antigos, mas sendo revelada agora, pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo manifeste em você o chamado e a missão dele para a tua vida. Que você encontre nele aquele que você realmente é, não o que os outros pensam que você é. Aceite a Jesus Cristo, aceite o seu amor, aceite o Espírito Santo na sua vida
aceite o seu chamado. Então você vencerá o espírito de covardia. Viva o poder de Deus. Viva o poder de transformar. Vamos orar? Pai querido, Senhor Deus, eu não sei o que tem acontecido na vida daquele que me ouve, mas o Senhor conhece. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha com o teu Santo Espírito, redimir essa vida, salvar, curar essa vida, resgatá-la da sua situação, Pai. Salva, liberta esta alma, este espírito de dor, retira esse espírito de covardia, Pai. Derrame o teu perfeito amor, que preenche as nossas vidas e expulsa de nós, Pai, o medo. Queremos declarar que nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Cristo Jesus. É a nossa resposta ao seu amor. É a nossa resposta por tudo que o Senhor tem feito e tem sido por nós, pelo teu sacrifício por nós. Senhor, venha sobre nós com o teu Santo Espírito. Pai, nos dê claramente aquilo que nós somos. Não queremos agir pelos nossos próprios pensamentos, nem por aqueles que nos rodeiam. Queremos agir por Ti, Jesus, pela Sua graça sobre as nossas vidas. Queremos ser agentes de transformação. Queremos experimentar e viver o poder de transforma, o poder de transformar, o poder que transforma as nossas vidas e o poder de transformar a sociedade, nossas casas, nossas famílias, as empresas, Pai. Transforme os ambientes de trabalho, Senhor Deus. Transforme os gabinetes governamentais. Transforme, Senhor Deus, com pessoas que estarão lá cumprindo a sua vocação, sem medo, sem covardia, com espírito de coragem e ousadia, cumprindo a tua vontade, vivendo debaixo do teu poder, debaixo da tua graça. É isso que eu te peço, Pai. Que haja salvação, que haja redenção, que haja consagração, arrependimento e perdão neste momento, na vida daquele que me ouve, na vida da nossa igreja, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.